Olá, seja bem-vindo a mais uma reflexão do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel e o médium Chico Xavier. Hoje vamos falar sobre o capítulo 36, denominado Civilização e Reino de Deus. Será que é possível, na nossa sociedade, na nossa civilização, vivenciarmos o reino dos céus? Será que estamos distante disso? Então Emmanuel ele vai fazer essas provocações. Vai utilizar o Evangelho de Lucas, quando os fariseus questionam Cristo, quando ocorreria então esse reino de Deus? Como que a provocar? Porque quando Cristo começa as suas pregações, logo no início, depois da tentação do deserto, ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Parece até uma questão de falar chegado o fim dos tempos, como se fosse algo negativo. Muitos associam o fim dos tempos com destruições. A grande verdade é, estamos falando de transformações, de novos ciclos, de novas eras. Quando Cristo fala arrependei-vos, Ele está dizendo a todos, não só os que estavam lá ouvindo, mas para todos que ainda estão, depois de 2000 anos, escutando as suas palavras, que ecoam fundo em nossos corações. Quando Cristo falava, Ele não falava só para as pessoas que Ele estavam. Ele falava diretamente para a alma imortal, as várias experiências na carne, as várias dificuldades, os vários vícios, dizendo: este caminho não lhe serve mais. Eu vos ofereço o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que beber deste caminho não terá mais sede nem fome. É assim que devemos entender quando Cristo anuncia há 2000 anos o reino dos céus. Na continuidade do Evangelho de Lucas, feito essa recapitulação, Cristo vai responder aos fariseus: o reino dos céus não vem através de experiências, aparências exteriores. Veja que interessante. Muitas vezes quando a gente fala aonde fica determinado local, nós vamos falar: olha, temos que procurar. Mas aqui é diferente. Não basta procurar fora. Não é através das aparências exteriores. Então como que a gente vai achar? A questão que se faz é: o reino de Deus está dentro de vós. Cristo vai dizer isso depois. Então não adianta procurar fora. Não adianta procurar nas portas largas. Não adianta procurar nas tentações, nos vícios, nas facilidades. O reino de Deus está dentro de nós. E quando fazemos a oração dominical, o Pai Nosso, a gente fala: que venha a vós o vosso reino. Ora, que venha a nós o vosso reino significa dizer que eu, que estou fazendo esse Pai Nosso, que possa ser o construtor disso. Então Cristo nos chama a atenção que nós somos responsáveis por esse reino, porque Ele está dentro de nós. A outra questão que fica é: mas quando isso vai acontecer? Existiria uma data específica? Veja, 2000 anos se passaram. Poderíamos considerar a nossa civilização um exemplo do reino dos céus? Emmanuel vai nos dizer: muito desenvolvimento foi feito? Sim, é verdade. A parte material, sem dúvidas. Hoje nós falamos sobre questões de higiene que desenvolveram muito, o conforto. Falamos sobre o ponto de vista das distâncias que foram encurtadas. Dizemos também sobre as cidades, diversas cidades que foram levantadas, o trabalho, milhões de pessoas, um crescimento populacional, muitas coisas nós conquistamos, o que é verdade. Na ciência também, quando a gente vê, por exemplo, as telecomunicações, a globalização, um mundo muito mais conectado, quando vemos questões, por exemplo, relacionadas às instituições sociais, indústria, comércio, quanto progresso. Mas é o suficiente? E aí vem a pergunta 793 do Livro dos Espíritos, que Kardec vai perguntar: quais indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Porque nessa lição Emmanuel vai dizer
depois de fazer todo esse recorte de quantas coisas notáveis nós, seres civilizados, conseguimos, ele vai dizer: mas se estamos diante de uma civilização impecável, o que é, de certa forma, que o Kardec pergunta na questão 793. O que os espíritos vão responder no Livro dos Espíritos sobre isso? Uma questão chave. É através do desenvolvimento moral que nós estaremos próximos, né? Os indícios de uma civilização completa. Então, não basta o desenvolvimento material, que é muito importante, sem dúvidas. É preciso também o desenvolvimento moral, principalmente o moral. Porque se o reino de Deus está dentro de nós, não adianta só a questão material. É através do nosso moral que a gente vai desenvolver isso. E os Espíritos vão falar também que enquanto nós não fomos verdadeiramente civilizados, no sentido de que quando nós tivermos vícios, quando a gente continuar desonrando as pessoas que vivem e não praticarmos a caridade cristã, não poderemos considerar uma verdadeira civilização. Ou seja, fora da caridade não há salvação. O que tantos ouvimos como espíritas, o lema do espiritismo. Enquanto não houver caridade nas civilizações, não podemos considerar uma civilização completa, e tampouco que o reino dos céus aqui está como exemplo. Mas o reino dos céus está dentro de nós e pode ser um espelho para milhões de pessoas. Nós somos responsáveis por isso, independentemente de aonde vivemos, o local que estivermos, poder oferecer esse pedaço de céu, como vai dizer Emmanuel em outra oportunidade, oferecer esse céu às almas, essa ventura celestial, essa alegria celestial. É isso que nós devemos fazer em relação ao reino dos céus. E aí vem uma questão interessante. Vamos refletir para finalizar. Um dia, lá atrás, estivemos na barbárie, aquele momento primitivo da evolução. Depois evoluímos, não? Agora somos civilizados, atingimos um patamar de civilização. Mas eu pergunto de novo, é o suficiente? Não. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o homem evangelizado. Somente através do homem evangelizado, aquele que de fato olha o seu próximo, se preocupa com ele, que busca a fraternidade nas relações, que desenvolve as virtudes e a questão moral, é que estaremos mais próximos do reino dos céus, aqui na terra, que não está em nenhum outro lugar senão dentro de nós. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele vai dizer que somente através do trabalho perseverante pelo bem real da humanidade que isso vai ocorrer. Não basta só o trabalho pelo bem real de toda a humanidade. E diz ele também que o reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. O resto é acessório. Então que possamos compreender essas palavras, que possamos buscar isso com verdade e que lembremos que nós somos representantes do reino dos céus. Nós somos os obreiros desse reino dos céus e fomos há mais de 2000 anos convidados a colaborar nele. Que possamos no nosso dia a dia construir um pouquinho desse reino dos céus em outros corações. Que a paz do Mestre nos envolva, que assim seja, graças a Deus.